Bom, pessoal, o tema do meu trabalho é necrose de língua em paciente com Covid-19, um relato de caso. Um dos marcadores de complicações críticas em pacientes portadores de Covid-19 em unidades de terapia intensiva é o aparecimento de coagulopatias nesses pacientes, o que pode nos levar ao estado de hipercoagulabilidade, ou seja, um estado de maior probabilidade de apresentação de coágulos sanguíneos, que consequentemente leva a maior probabilidade de eventos tromboembólicos nesses pacientes. Esses eventos tromboembólicos podem comprometer o aporte sanguíneo do sistema estomatognático, levando ao aparecimento de lesões nesses pacientes. O objetivo desse trabalho é relatar um caso de necrose de língua em paciente hospitalizado com Covid-19 em unidade de terapia intensiva de um hospital de referência em São Luís do Maranhão, Nordeste do Brasil. Então, os dados clínicos do paciente era que ele era do sexo masculino, de 72 anos. Ele procurou uma unidade de pronto atendimento, uma UPA, relatando tosse e coriza associado a desconforto respiratório. E aí ele apresentava antecedentes médicos de hipertensão arterial e amputação de membro inferior esquerdo. E aí ele foi colocado o oxímetro e ele apresentava dispneia com saturação de 84% em ambiente e de 95% em máscara concentrada de 10 litros por minuto. Ele foi encaminhado para o Hospital Dr. Carlos Macieira, hospital de referência para a Covid-19 aqui no estado do Maranhão, apresentando 100% de comprometimento pulmonar após a solicitação do exame de tomografia computadorizada. E aí esse paciente ele foi submetido à intubação orotraqueal em unidade de terapia intensiva. E durante a sua evolução clínica, na fase inflamatória da doença, ele fez uso de droga vasoativa e apresentou aumento de escórias nitrogenadas, a azotemia. Durante a sua evolução, ele continuava a apresentar instabilidade hemodinâmica e respiratória mesmo durante os cuidados paliativos. E aí o médico ele observa edema de língua, deslocando o tubo orotraqueal. E ele suspeita de laringomalácia, que é o colapso das estruturas supraglóticas da laringe durante a inspiração. E aí ele solicita uma tomografia computadorizada para avaliar a hipótese e descarta. E ele reposiciona o tubo, o que causa um edema contínuo na área. E a equipe médica ela contata a odontologia para verificar, para constatar o diagnóstico de necrose de ponta de língua que foi observado. E aí os médicos eles verificam que aquele paciente ele estava extubando, ele não estava mais conseguindo ficar com o tubo e planejam uma traqueostomia nesse paciente, suspendendo o anticoagulante. E aí eles suspendem a heparina não fracionada, que esse paciente estava fazendo uso, e quando suspendem um anticoagulante, ele evolui para necrose de terço médio de língua, dando o teste de perfusão sanguínea negativo. Então, aqui está o paciente apresentando aqui necrose de ponta e de terço médio de língua. E aí a gente viu que o primeiro era um edema, que evoluiu para uma cianose, para uma necrose de ponta de língua, uma necrose de terço médio de língua. A conduta terapêutica pela odontologia foi o desbridamento da área necrótica após o procedimento de traqueostomia pela equipe médica. No entanto, após a evolução para o terço médio, como eu já havia relatado, após a evolução para o terço médio, optou-se pela amputação parcial da língua. No entanto, a conduta terapêutica não foi realizada, pois o paciente ele foi a óbito horas após a traqueostomia. As considerações finais que esse caso pode trazer é que a infecção pelos sais ela pode causar consequências graves como coagulopatias desses pacientes e que a odontologia ela tem grande relevância clínica para o diagnóstico e conduta desses casos quando comprometem o sistema estomatognático. Então, a presença do cirurgião dentista se mostrou essencial na equipe multidisciplinar para o diagnóstico e para a conduta clínica nesse paciente juntamente com a equipe médica. Então, aqui estão as referências bibliográficas.